Oi, mãe, cheguei, começando. Oi, Tati, boa noite. Para até 8h10, tá? Pra gente começar. Só mais um pouquinho, a gente começa. Hoje eu fico sem tempo depois. Natal de Elevate 360 aqui que entrou também. Sou eu mesmo, para encher minha live. Tô brincando, gente. É que eu deixo ali para poder ver como é que tá o vídeo. Desculpa. Alô, alô. O microfone. Alô. 8h09, mais um minutinho, gente, e a gente começa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Vamos lá, gente. Então é isso, 8h10. Vamos começar a live. Gente, boa noite. Mais uma live. Hoje é a live número 6. Hoje a live são os modos de esquema quando sua criança ferida comanda. Hoje a gente vai falar sobre mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, mas que quando o assunto é amor, elas são dominadas pela criança interior delas. Nicolas, muito barulho, Nicolas. Desculpa, gente. Ao vivo é assim mesmo. Então, a gente vai tratar justamente esse tipo de coisa que nos dias de hoje é muito, muito comum. Eh, Vamos lá? Estão prontas? Vamos lá. Integrando a executiva bem-sucedida com a criança que precisou ser forte cedo demais. Vocês vão entender agora, isso é muito comum nos dias de hoje, e infelizmente não deveria ser assim, mas é assim. É a vida no mundo real é assim que funciona. A executiva é a menina assustada. Quem realmente responde as mensagens quando você gosta de alguém. Então entende que você às vezes tem aquela pessoa que profissionalmente, cara, manda super bem, é aquela profissional super dedicada, super profissional, mas quando o assunto é amor, ela simplesmente ela parece uma outra pessoa, parece de fato uma menina assustada. Eu gosto sempre de trazer por trechos, tá? Então vou trazer o hook de abertura, que é o hook é, na verdade, é o gancho de abertura, que é onde eu prendo a atenção de vocês. Na reunião, às 9h, você é estratégica, clara e decisiva. Às 9h, analisando a mensagem dele, você vira uma menina de 8 anos esperando aprovação. Como a mesma mulher pode ser tão competente e tão frágil ao mesmo tempo, é a mesma pessoa, gente, que a gente está falando. Porque dentro de você é uma pessoa, há um time emocional em guerra, e hoje você vai conhecer quem são esses jogadores. Então eu vou trazer para vocês de forma didática. Entenda que aqui não vou trazer teoria por teoria, não vou trazer termos muito técnicos, senão vocês não vão conectar. Então algumas coisas eu vou trazer de forma bem didática para vocês conseguirem entender. Vamos lá. Terapia do esquema. Não temos uma personalidade, temos modos que se alternam. Como é que são esses 2 modos? Exatamente como eu falei para você, modo adulto competente, é o sucesso profissional, e ansiedade no amor, que é o modo criança vulnerável ativada. Você vai se sentir, em alguns momentos, muito tocada por algumas coisas que eu vou falar. A gente vai tratar aqui de forma acolhedora, então sempre tentar acolher vocês. Eu quero que vocês tenham se eu esbarrar em alguma ferida de vocês, eu quero que vocês acolham essa ferida, tá. Eu quero que vocês tenham um entendimento onde vocês não vão se punir por isso, tá bom, gente? Nossa, cara, dá pra ouvir, não sei se deu pra ouvir olha só o trovão, não sei se deu pra ouvir, pegou o microfone, pegou.
Então, se eu esbarrar em alguma dessas traumas de vocês, alguma dessas feridas, eu quero que vocês acolham essa criança. Depois vou tentar fazer uma dinâmica rápida com vocês. Quero que vocês acolham essa criança, tragam elas pro colo de vocês, que vocês validem essa criança e acalmem essa criança. Essa imagem mental que vocês vão criar vai trazer para essa criança conforto, vai trazer para essa criança mental alívio e vai trazer para essa criança mental segurança que ela está precisando. Tá bom, gente? Mas isso vai ser feito ao longo da live. Vamos lá. Validação da experiência. Isso não é fraqueza, é arquitetura psicológica. Você não é desequilibrada. Você foi treinada desde criança a desenvolver competência. Por quê? Para você sobreviver. Você foi se colocado em situações onde, mesmo quando criança, seus pais talvez não tenham sido adultos, talvez com a maturidade. Muitos pais, às vezes, são pais muito jovens. Isso faz com que eles sejam pais sem a maturidade necessária. Isso é transferido para os filhos de forma natural. E o filho, às vezes, se torna hipercompetente justamente por ter que compensar aquela falta de maturidade. E não existe uma maldade nisso, tá? Não existe um erro. Um minuto, gente. Perdão. E a criança, ela amadurece cedo demais. Eu vou trazer para vocês hoje, eu tava doido para fazer isso aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês, eu vou chamar ela de Vidinha, minha marreta. Alinhei com o meu estrategista para ver se a gente podia fazer isso. Eu quero fazer com que as lives sejam menos chatas, tá? Então, Vidinha de vida vai ser minha marreta quando eu tiver que dar uma marretada na cabeça de vocês para ver se vocês apertam. Então, entende que isso aqui é um pouco de humor para quebrar um pouco do gelo. Obviamente que eu não quero me desqualificar, não quero diminuir a seriedade do assunto, é só para quebrar o gelo. Existe muita seriedade no que a gente está fazendo aqui e a vida de vocês é levada muito a sério aqui. Vamos lá? Prontas? Então vamos lá, vamos seguir para o próximo bloco. Bloco 2, a criança ferida bem-sucedida. Paradoxo revelado. Hipercompetência versus fome emocional coexistindo ao mesmo tempo. Imagina isso aqui, você tem aquela executiva super competente e ao mesmo tempo aquela pessoa super insegura no amor, a mulher que se comporta como se fosse uma criança. Então entende que a gente vai esbarrar em algumas questões de vocês e eu não quero, de novo, eu não quero esbarrar nas questões que vocês têm emocionais sem ter o mínimo de acolhimento. Então entendo que a gente vai ser super cuidadoso com o que a gente vai falar daqui para frente, porque aqui tem muita coisa aqui que vai tocar muitas mulheres que vão assistir essa live agora, ao vivo, e algumas que vão assistir depois no YouTube, que eu vou deixar no YouTube depois, quando a gente tiver tempo de poder editar o vídeo. Vamos lá? Você cedo precisava ser perfeita para ser amada. Pai ausente, você vira a filha exemplar. Mãe depressiva, você vira a cuidadora. Ou seja, você se torna adulta para cuidar da sua mãe. Família em crise, você vira a salvadora. Muito comum mulheres jovens terem que começar a trabalhar logo muito cedo para poder sustentar a família, pais. Então, existe uma criação de uma armadura interna dentro de você emocional que vai fazer com que você precise crescer mais rápido do que uma criança deveria no fluxo natural, no fluxo mais saudável. O preço da armadura. Anestesia emocional, sucesso como droga para não sentir carência. Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês, as pessoas, principalmente entre executivos, é muito comum que você anestesie a sua dor no amor, tá? Com muito trabalho. Então, eu já vi, é muito comum, já vi algumas mulheres fazendo isso, que trabalham assim, sem parar, de uma forma muito consistente, de uma forma muito sólida, mas por trás disso não existe só a questão profissional. Às vezes elas não estão trabalhando demais porque precisa, elas estão trabalhando demais, elas estão tentando criar uma anestesia e esquecer da dor que interna que elas têm, de não ser correspondida no amor, não sentir completa. Então, gente, primeiro red flag aqui, para quem não sabe, red flag são os alertas que eu crio aqui. Cuidado com isso, gente. Dificuldade de receber. Se eu aceitar, perco meu valor. Ou seja, como você é muito autossuficiente, se você aceita alguma coisa de qualquer pessoa, você se torna uma pessoa com menos valor. Lembra que a criança cresceu fazendo a coisa para os pais e ela se sente amada quando os pais são atendidos, são servidos por ela. Então, ela, quando cresce, ela se torna uma adulta onde ela precisa ter utilidade para o outro para se sentir amada. Vício em dar. Se eu não for útil, vão me abandonar. Então, ela tem dentro dela aquela criança que, se eu não for a filha que doa, que serve aos meus pais, eles não me amarão. Um minuto. E pavor de vulnerabilidade.
Se eu mostrar fraqueza, perco o respeito. E aí você vê isso muito no mundo corporativo, mulheres bem-sucedidas, onde, de fato, uma mulher no mundo dominado ainda por homens não pode demonstrar fraqueza. Ou seja, isso aqui pode ser um pavor de vulnerabilidade ou pode ser uma necessidade. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para vocês com relação a esse tipo de comportamento. Isso pode acontecer por uma necessidade, mas pode ser um sinal aonde você não quer mostrar vulnerabilidade, porque a criança cresceu muito cedo. Eu gosto de citar algumas pesquisas científicas, eu sempre trago esse ancoragem em dados bem estudados em instituições de respeito. Então, vou trazer para você pesquisa da Universidade Rochester, não sei como falar, acho que é assim, Rochester. Crianças que assumem responsabilidade parental precocemente desenvolvem circuitos neurais de hipervigilância. O que é hipervigilância? Aquilo que eu falei para vocês. Estão alertas o tempo inteiro. A cabeça não para nunca, estão sempre atentas a tudo. Mesmo adultas, o cérebro fica ligado em modo sobrevivência. Então é isso, modo sobrevivência, gente. A criança, o adulto não consegue entender qual é a diferença entre o modo relaxar, o modo ser natural e o modo sobrevivência. Exercício relâmpago. Pensa na sua infância e completa mentalmente. Eu precisei ser forte quando teve algum momento na sua vida onde você precisou ser realmente testado e precisou ser muito forte. Eu cuidei de quando tinha apenas tantos anos. Em algum momento da sua vida, principalmente dos 7 anos para baixo, tá, gente? É muito importante essa fase da idade da infância, onde a gente cria a maior parte do que a gente vai ser quando adulto. Da gestação aos 7 anos. Obviamente que as outras coisas você vai acumulando experiências e vai criando novos significados, novas emoções dentro de você. Mas da gestação aos 7 anos é a fase mais importante da criança e do adulto já crescido. Ele praticamente vive dentro de comandos invisíveis que estão exatamente andando nessa direção, tá? Eu aprendi que o amor significa. Aí você diz qual o significado. Entende que para você talvez não seja muito claro você fazer essas perguntas. Amor significa ser beijada, ser tocada, ser cortejada. Mas quando a gente estiver falando um pouquinho disso aqui, eu preciso que vocês mergulhem um pouquinho mais fundo, sejam honestas com vocês. E, gente, a gente aqui está tentando trazer para vocês reconhecimento de padrões, reconhecimento de programações mentais que vocês trazem desde a idade de criança e são amplificadas na fase adulta. Eu vou sempre trazer esse tema para vocês. Não tenham vergonha de admitir o erro de vocês, não tenham vergonha de admitir as fraquezas, não tenham vergonha de reconhecer que vocês precisam de ajuda, precisam talvez de um profissional que ajude a orientar vocês. Perdão. Por quê? Vergonha, gente, é ficar sofrendo. Vergonha é fazer os outros sofrer. Vergonha é poder se privar de uma vida extraordinária porque não teve ação correta. Então, assim, primeiro ponto para o que eu vou trazer para vocês. Vidinha, vamos lá, Vidinha. Primeiro ponto. Se você não reconhece que tem um problema, esse é o seu maior problema. Você precisa reconhecer que tem um problema. Reconheça que você tem um problema. Não precisa você falar para ninguém. Você reconhece para você mesma. Guarda para você se for necessário. Mas reconheça que você precisa de ajuda. E você quer mudar. Então pensa nisso aqui. Lembra sempre da vidinha. Se não, a vidinha é a vida. Ela vai bater em você. Vai dar uma marretada na cabeça e tum, e ela não vai ter pena de você. Então quero que você lembre sempre dessa figura de linguagem, tá? Eu tô trazendo essa marreta de criança aqui. Lembra, eu tô falando da infância? Como uma metáfora, tá? Como uma maneira de vocês entenderem, ancorarem o que eu tô falando para vocês. A vida vai bater em vocês. A vida vai martelar a cabeça de vocês sem pena. Então entende o que eu tô falando para vocês. E se vocês continuarem insistindo com certos padrões e não buscarem ajuda, não reconhecerem que precisam de ajuda, vocês vão encontrar essa pessoa aqui, ó, essa figura de linguagem aqui, e ela vai machucar vocês. Sabe qual é a pior coisa? É que você se torna uma pessoa que fica machucada, ferida, e acaba machucando outras pessoas, acaba machucando terceiros. Mas seja acolha a criança ferida dentro de vocês. Então vamos lá. Tem 3 esquemas centrais, tá? Eu estou uma tosse horrível hoje. Desculpa, gente. Eu estou trazendo de forma didática, eu não vou trazer da forma científica, só quero que vocês entendam. Esquema 1, abandono e instabilidade. O terror de ser deixada para trás.
Eu vou dividir em três fases, em três tipos, tá? Existem mais. Eu tô trazendo sempre coisas que são mais fáceis de você entender, de vocês entenderem, e que são feitas de forma mais figurativa, é mais didático. Como disse, eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, então eu não vou trazer cuspir teoria para vocês que eu não domino, tá? Seria desonesto com vocês. Mas eu vou trazer sim os aspectos que eu domino, que eu observei ao longo da minha vida, como eu me de valor, e o que vai trazer diferença para vocês, o que pode mudar a vida de vocês, se vocês se identificam em algum desses três esquemas. Vamos lá. Como se forma o abandono e a instabilidade? Como se forma? Pai, mãe ausente, inconsistente, que saía e voltava. Ou seja, pai e mãe ausente não necessariamente é o pai e a mãe que vão embora e ela abandona a criança. Pode ser que eles ficam o dia inteiro fora e você fique sozinha. Em algum momento da vida você ficou sozinha muito tempo e você ressignificou aquilo. Você criou uma crença dentro de você e onde você acha que você foi abandonada. Gente, às vezes é uma coisa pequena, tá? Não precisa ser um evento traumático, tá? Coisas muito pequenas criam crenças dentro da gente, muito, muito invisíveis, que às vezes a gente não percebe. E para isso precisa, sim, você precisa sim ir para terapia, precisa tratar isso, procura um psicólogo, um terapeuta. É muito importante isso aqui, às vezes é fácil de tratar e você passa uma vida sofrendo por uma crença que você nem sabe que tem. Crença central, é uma das crenças que eu falei. As pessoas importantes sempre me abandonam. Eu tenho mentoria, eu já passei por pessoas que têm esse sentimento invisível dentro delas e elas acham que as pessoas abandonam elas. E isso é muito comum. E tem uma fala muito, muito comum na mentoria que eu tenho aqui, que é, eu não abandono você, a não ser que você me abandone. Então, assim, meus mentorados, eu nunca abandono meus mentorados, a não ser que eles me abandonem de alguma forma. Por quê? As pessoas às vezes sabotam o próprio processo, tá? Então, muita atenção na tua autossabotagem. As pessoas sabotam o próprio processo de mudança. A gente vai trazer isso ao longo das lives, você vai perceber, para quem começar a assistir a sequência das lives, vai virar uma série dentro do YouTube, vai virar tem uma playlist que está sendo criada, conforme a gente está gravando, está sendo construído material de conteúdo para vocês. As pessoas sabotam o próprio progresso. As pessoas sabotam relacionamentos saudáveis para não ser felizes. Elas não se permitem ser felizes. Por quê? Está dentro desses três esquemas aqui. Uma delas é medo do abandono. Você não se envolve com a pessoa com medo que essa pessoa em algum momento vá embora. Então, o medo de abandono faz com que você sabote aquela relação de forma invisível. Comportamentos do abandono e instabilidade. Perseguição, tolerância a migalhas. Adoro essa palavra. Tolerância a migalhas. É o que vocês mais aceitam hoje em dia. Teste constante do amor. Gente, detectar migalha é a coisa mais fácil do mundo. E a gente aceita. Tá? A gente aceita. Todo mundo aceita. Todo mundo passa algum momento da vida onde está mais vulnerável e passa por isso. Mas você não é obrigado a se manter aceitando migalhas. Não aceite migalhas. Se você é uma pessoa boa, entrega. Agora entenda aqui, existe um balanço. Se a pessoa está do outro lado, está entregando mais que você está entregando, e essa pessoa começa a tentar equilibrar e começa a perder a vontade de te ajudar, de tentar te cativar, e você começa a perder essa pessoa, as migalhas, elas são uma relação direta com o teu comportamento. Então, gente, autorresponsabilidade sempre, ok? Autorresponsabilidade sempre. Esquema 2. Privação emocional. Ninguém vai me sustentar emocionalmente. Lembra daquela mulher fechada, que é durona, sabe? Eu não preciso de homem pra nada. Quantas vezes você já ouviu uma frase desse tipo assim? Eu não preciso de homem pra nada. De fato, deve não precisar mesmo. E isso pode ser uma coisa boa e ruim, dependendo da maneira como você conduz isso no dia a dia. Ser independente é maravilhoso, gente. É ótimo ser independente, mas cuidado com exagero. Lembra do que eu falo para vocês do equilíbrio? Não fiquem nos extremos. Nem pegando fogo, nem gelado. Tenta ficar no morno. Crença central. Ninguém realmente se importa comigo. Tem gente que realmente tem essa crença. Tem pessoas que te amam. Tem pessoas que se importam com você. E você não consegue enxergar isso. Vai. E aí fica buscando de forma externa esse tipo de estímulo de forma artificial e às vezes não sabe por que teus relacionamentos estão uma bosta. Comportamentos. Dar demais, esperar pouco, se contentar com migalhas. Pensa na criança agora, naquela criança que teve que ser o adulto da relação familiar. Ela está mais preocupada em servir os pais, atender os pais, ter a referência dos pais, do que nela mesma. Então ela se acostumou a ser uma pessoa que serve alguém. Então entende, essa pessoa vai passar o resto da vida, se ela não conseguir
reprogramar essa crença nela, servindo o outro. No relacionamento, tá bom assim, mesmo quando não está. Ou seja, você começa a aceitar relações muito pobres, muito pequenas para você, para sua grandeza. Mulher, entenda, todas as pessoas nesse planeta têm sua grandeza. Todas as pessoas nessa vida têm sua importância. Se você sabe que você é uma pessoa que tem importância na vida, a pessoa correta, que faz tudo bom, tudo certo, tudo direito, você não merece estar recebendo migalhas. Você não merece, merece mais que isso. Então, mulheres, primeira coisa, identifiquem. Estou sendo uma mulher ideal, estou sendo uma mulher de valor. Você precisa identificar se você está sendo uma mulher de valor. Porque se você também não está sendo uma mulher de valor, naturalmente você vai atrair o que para você? Naturalmente você vai. Existe uma coisa chamada neurônios espelho, tá? Não vou entrar na neurociência aqui, mas existe uma coisa chamada neurônios espelho. Esses neurônios fazem que você comece a procurar pares que são parecidos com você, ou então você começa a modelar pessoas com quem você se identifica. Então você começa a espelhar, o nome é isso mesmo, neurônios espelho, o nome técnico é esse. Começa a espelhar em outras pessoas, procurar pessoas que sejam parecidas com você, ou seja, você é pobre na relação, você entrega pouca coisa, você vai atrair para você pessoas que entregam pouca coisa. Ou, se você precisa entregar demais para uma pessoa que um homem que realmente vai te entregar pouco, de propósito, conscientemente, na parte não racional, você vai procurar um homem que vai sempre te entregar pouco, porque é isso que você procura. Você tá aqui, ele tá aqui, mas é isso que você sempre procura. Um homem que tem sempre tá abaixo de você. Então, cuidado com as programações, com os padrões. Esquema 3. Efetividade e vergonha. Se me conhecerem de verdade, vão embora. Parece uma criança envergonhada, né? Que fez uma besteira e não quer que ninguém descubra. Como se forma? Críticas constantes, comparações, amor condicional. Crença central. Eu sou falha, inadequada, diferente dos outros. Você não consegue enxergar valor dentro de você mesma. Se você não consegue enxergar valor dentro de você mesma, como os outros vão enxergar valor em você? Entende que a gente é como se fosse uma estação de rádio emitindo uma vibração, uma frequência, uma música, vamos colocar assim para vocês entenderem, uma música onde as pessoas que gostam daquele tipo de música vão olhar e falar, eu gosto dessa música e vão se aproximar. Se você toca uma música e transmite uma música da sua estação de rádio, onde você quer homens que são homens inconsistentes, homens que querem te entregar pouco, homens que não te valorizam, não enxergam você como você realmente é, ou não enxergam o seu real valor, é o sol que você vai atrair o tempo inteiro. Então, estação de rádio, é só ver a frequência, é só a gente ajustar a frequência e a gente consegue ouvir uma música diferente, um estilo de música diferente, uma vibe diferente. Na sua vida não é muito diferente. Mal comparando, é muito parecido com a estação de rádio, onde você vai girar um botão e vai começar a procurar que frequência que eu quero para mim agora. Se você está na frequência onde você não está encontrando os homens que você deseja ter na sua vida, na hora de você começar a pensar como eu faço para mexer nesse botão, Daniel. A gente vai trabalhar aqui com isso nas lives, não perde as lives, acompanha. É uma sequência lógica de lives, justamente para trazer para vocês valor, aonde eu consigo trazer o mínimo para vocês, o mínimo. Lives não são os lugares adequados para eu ensinar vocês, mas eu consigo trazer sim valor mínimos para vocês conseguirem já mudar alguma coisa no comportamento de vocês, no posicionamento de vocês, na frequência de vocês, onde vocês vão ver mudanças significativas, não só na sua vida afetiva, mas também vão começar a aparecer amigos novos, pessoas novas, ambientes novos. Você vai ser uma pessoa atraindo coisas diferentes, porque você girou o botão da frequência do seu rádio. Tá horrível hoje, desculpa, gente. E no esquema 3, comportamentos. Performance constante, controle excessivo, perfeccionismo. Gente, algumas mulheres são muito controladoras, isso sufoca o homem. O homem detesta mulheres. Escuta bem o que eu vou falar. Homens, de forma geral, tô falando de homens de valor só não. Homens, de forma geral, detestam mulheres muito grudentas, muito controladoras, muito sufocantes. O homem detesta, não gosta de mulher. Passo. Deixa o homem. E muitas vezes vocês sufocam o homem, não estou falando de todas, não estou generalizando, mas existem sim mulheres que sufocam o homem de uma maneira onde ele não consegue nem ser homem.
Então deixa o homem fazer o papel de homem. Deixa ele te cortejar, deixa ele abrir a porta para você, dê valor ao homem que faça isso. Não acha que isso é uma coisa pequena. Deixa o homem fazer papel de homem, gente. Porque cada dia que passa mais, tem mulheres que não conseguem encontrar um cara legal e reclamam que não tem homem no mercado. Porque o comportamento feminino também está moldando os homens que estão no mercado, estão solteiros e querem encontrar uma mulher legal. Porque se ele não consegue encontrar mulheres que dão espaço para ele ser homem, ele naturalmente vai se moldar à realidade do que está acontecendo no entorno dele. Então ele vai começar a se adaptar, ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser um homem de valor? Se não tem espaço para homem de valor, como ele vai ser um homem de valor? Então entende? Muito do que está acontecendo hoje nas relações, hoje, infelizmente, infidelidade se tornou um assunto corriqueiro, infidelidade se tornou um assunto banal. Você vai nos tribunais hoje, infidelidade não é mais um problema, não é mais um assunto tratado dentro dos tribunais. Isso se tornou tão comum, infelizmente se tornou comum de ambos os lados, e hoje os tribunais não condenam ninguém por infidelidade. Isso não existe mais. É o mundo moderno, é a vida moderna, a velocidade da vida moderna, infelizmente. Mas eu queria trazer para vocês é isso, um pouquinho dessa clareza de que sejam mulheres que dão condições para esse homem de valor se aproximar de você, você reconhecer esse homem de valor. E olha esses 3 esquemas aqui, eu vou repetir rapidinho, só para vocês fixarem. O material depois vai ficar em PDF, quando eu puder, vai ser disponibilizado, principalmente no link do YouTube. Tem o material completo. Não consigo falar tudo na live, não dá tempo. Esquema 1, abandono, instabilidade. Esquema 2, privação emocional. Esquema 3, vergonha e defectividade. E você, dificilmente você vai estar nos 3 ao mesmo tempo, tá? Isso é possível, Daniel, mas vai ter sempre um que fala mais alto, que grita mais. Piloto 4, modos de esquema em ação. Eu vou trazer para vocês aqui, de forma didática, 6 modos onde você vai ver que as pessoas operam no dia a dia, no mundo real, como que uma mulher consegue operar, às vezes, de forma inconsciente. Quando eu trago para vocês aqui esse tipo de abordagem, eu quero que vocês entendam. Conhecimento liberta. Então, se você se sente aprisionada dentro de um looping que não acaba nunca, sai de um homem para o outro, um relacionamento para o outro, e não consegue achar um cara legal, por favor, de novo, conhecimento liberta. Então, quero que vocês fiquem dentro dessa mentalidade. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou tirando de vocês o benefício de não saber o que está acontecendo. Então, a partir de agora, você passa a ter uma responsabilidade maior sobre tudo que acontece na sua própria vida. Então, cara, agarra o volante da sua própria vida agora. Você já sabe, estou botando um GPS na sua frente. Você não saber para onde você estava indo, agora eu estou botando um GPS. Finalmente você tem uma clareza qual o melhor caminho que você pode seguir e você vai escolher ou não. Tá? É uma decisão individual de cada uma. Vamos lá. Modo 1. Criança vulnerável. A estagiária assustada. Lembra aquela figura de linguagem da última live, onde eu falo do filme Divertidamente, onde tem todas as emoções, cada emoção é um personagem? Imagina que tem um personagem que é uma criança assustada dentro da sala de controle. Tá? Essa é a pessoa que você vai representar quando chega no momento de relacionamento com o homem. Tá? Porque na vida profissional você tem total controle. Total controle, mas aqui você se perde. Modo criança, vulnerável. Características: medo, ansiedade, carência, necessidade de segurança imediata. Segurança imediata. Fala típica: ele vai me deixar? Preciso me provar? O que eu fiz de errado? Essa aqui é ótima, eu criei essa. Não existia isso aqui no modo. Eu estudei bastante como montar o roteiro aqui. Eu pensei, eu preciso colocar uma coisa de WhatsApp, que é uma coisa moderna e é bem atual. No WhatsApp, analisa minuto a minuto, responde rápido demais, interpreta tudo. Por que ele demorou 2 horas para responder? Pânico de abandono. Gente, isso acontece demais, demais. Gente, às vezes o cara tá ocupado, às vezes o cara não quer responder. E tá tudo bem, cara. Você não tem que ficar preocupado se o cara respondeu ou não. Gente, se ele não responder, se ele não tá interessado, é que segue. Segue sua vida. Não fica, sabe, preocupada. Ah, mas ele é tão legal, mas é um cara tão legal que não te dá atenção. E é isso que você quer pra você? Entende? Se você quer um relacionamento duradouro, se tá ruim agora, você imagina daqui a 3, 4 anos. Todas as coisas que tiverem de problema hoje, no início, elas vão ser potencializadas com o tempo. Então entenda, eu vou trazer uma live aqui só falando sobre sinais
de alerta, red flags, para vocês, onde vocês têm que ficar alertas a sinais que são muito característicos de relacionamentos tóxicos. Eles podem não ser tóxicos agora, podem ser maravilhosos agora, mas no futuro eles vão ser tóxicos. É questão de tempo. Então, no início é todo maravilhoso. Então, por que você fica, às vezes, entrando e saindo de um relacionamento, 1, 2, 3 meses, sai, tá certo, e vai para outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro e outro. Isso vai te desgastando, vai te deixando exausta. Quantas mulheres aqui já entraram num relacionamento, foram pro próximo, depois pro próximo, depois pro próximo. Existe uma frase que ela é perigosa. Um grande amor só se cura com outro. Um grande amor só se cura com outro. Isso aí chama anestesia emocional. Você não está curando o amor anterior com um novo amor. Você está anestesiando a dor do relacionamento anterior com o relacionamento atual. Qual é o grande perigo? Qual é o grande problema com isso? Você está levando para o próximo relacionamento todos os problemas, todas as dores, todas as crenças que você tinha no relacionamento anterior. Todos. Então entende isso. Um grande amor só se cura com um outro grande amor. Erro. Erro. Vidinha. Vidinha. Toma na cabeça. Vai apanhar. Porque você está entrando num relacionamento novo, repetindo os mesmos erros do relacionamento anterior. E provavelmente está repetindo o mesmo padrão de homem. Modo 2. Deixa eu acelerar aqui, senão não vai estourar meu tempo. Criança zangada e impulsiva. A revoltada. Características: explosões de irritabilidade, testes emocionais, sabotagem. Se ele não faz, eu corto. Chega, vou sumir também. Às vezes não foi nada. Você surtou por nada. Surtou por nada. Teve paciência. No WhatsApp. Se ele não responder em 30 minutos, eu vou ignorá-lo por 2 dias. Chega, vou sumir também. Não deixa de ser um posicionamento, certo? Não deixa de ser um posicionamento. Eu acho, inclusive, que isso aqui é o que se deveria fazer. Até pra ver se o cara tá realmente interessado. Porque se não chamar daqui 2 dias, cara, pode ir embora. É uma opinião que eu tenho, pode ir embora. Eu ficaria 2 dias esperando pra pessoa que não me responde. Eu já sei que não sou prioridade pra ela. Provavelmente, às vezes, não é porque ele não tá interessado em você. Às vezes o cara não tem tempo. É só isso. Às vezes, se o cara não tem tempo, ele não vai ter tempo nem quando vocês estiverem num relacionamento fechadinho. Ele não vai ter tempo. Ele é uma pessoa ocupada. E se você tá ok com isso, não tem problema. Só tem essa clareza. Ele não tem tempo. Um encontro, provocações, teste de amor. Se não fizer isso, é porque ele não me ama. Então, começa a criar um monte de narrativas na sua cabeça, imaginando que ele vai ter que fazer isso aqui, porque se ele não faz isso aqui, é porque ele não me ama. Começa a criar uma série de filtros muito engessados, uma série de filtros muito contaminados para poder se preservar. Modo 3. Pai e mãe punitivo. Características: autocrítica brutal. Culpa, perfeccionismo. Aquela pessoa que tem que ser perfeita. Por quê? Porque não pode errar. Quando um pai ou uma mãe é muito punitivo com você, e aí eu vou trazer para vocês uma coisa minha. Eu tive durante muitos anos uma educação muito rigorosa, principalmente do meu pai, pela própria cultura de onde ele veio. Meu pai, para quem não sabe, nasceu na China, em Macau, família portuguesa, mas Macau, uma família de Macau, ou seja, influências de ancestralidades orientais chinesas, junto com famílias tradicionais portuguesas. Então eu tive uma educação muito rigorosa. Então o que criou dentro de mim, a criança dentro de mim? A criança dentro de mim criou: eu não posso errar, não serei punido. Então a criança dentro de mim criou: não posso errar, não posso errar, não posso errar. Imagina o que uma criança que tem esse comportamento, como que ela qualifica, como ela significa isso: não posso errar. A resposta é simples: perfeccionismo. Eu me tornei uma pessoa perfeccionista. E o perfeccionismo, ele te engessa, ele te atrapalha, ele te aleja às vezes. Então entende por que eu estou falando isso agora? Eu gosto muito de trazer coisas minhas para dentro das minhas mentorias, para criar conexão com vocês. Eu também tenho crianças também, tenho meus problemas, estou trazendo para você. Só que quando eu tenho consciência do problema que eu tenho, eu passo a ter controles maior sobre isso. Entendeu? E aí, ó, aqui, ó, perde a força. Dia perde a força. Porque você agora tem conhecimento e tem controle. Modo 4. Protetor desligado. Características: frieza, isolamento e tanto faz. Fala típica: tanto faz. Não preciso de ninguém. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar, porque isso é comum de ouvir. E isso aqui é a maior mentira que você pode contar para você mesmo. Eu não preciso de ninguém. A maior mentira
Uma pessoa que vive em sociedade pode contar pra si mesma: "Eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém". Você entende quando você diz que não precisa de homem? Qual a mensagem que você está entregando para o universo, gente? E você diz: "Eu não preciso de homem para nada", você não vai ter homem para nada. Você está dando uma mensagem muito clara, você está sintonizando a tua frequência em um homem onde que ele não vai te entregar nada. Não preciso de homem para nada. Aí quando você conhece o homem, adivinha o que ele vai te entregar? Nada. Não foi isso que você pediu? Não foi essa sintonia que você criou? Olha a sua fala, olha o que você fala para o universo. Não preciso de homem para nada. Você acha que vai acontecer? Vai atrair homens que não te entregam nada. Simples assim. No WhatsApp, demora propositalmente para responder. Monossílabos. Oi, tudo bem? Oi. Tá bom, ótimo. Fecha, fria, frio. Ou seja, você desmorona qualquer chance de encontrar um cara legal. O cara desanima de você, ele desanima. Eu desanimaria. Se eu fosse homem e viesse você com monossílabos pra mim, eu desanimo, já passo pra próxima. No encontro, distante, analítica, sem demonstração de interesse. Gente, se você se propõe a ir pra um encontro com um cara, perde seu tempo, se arruma. Desculpa, meninas, algumas de vocês se depilam antes do encontro, porque vocês não sabem o que vai acontecer. Tem essa preocupação. Dá um trabalho de, pô, se perfumar, se arrumar. Pra chegar lá, ficar meia boca, então não vai, cara. Gente, não vai. Você não tá pronta, não tá na vibe, não quer ir, não vai. Dá uma desculpa, então, eu não tô bem, não quero ir hoje. Ui, ponto, acabou, você tem que se respeitar também. E o cara vai ter que entender. Também você não tem paciência, cara. Ele não é nada seu. Então entende que, gente, por favor, se respeitem também. Modo 5, hipercontroladora fortaleza. Nossa, essa aqui é terrível. Características: planejamento obsessivo, necessidade de controle total, múltiplas opções, testes constantes. É aquela mulher, já tive essa situação quando no período que eu estive solteiro, que ela já sabe para onde ela vai, ela sabe que horas que ela vai chegar, que horas que ela vai sair. Muito metódica, muito controladora, e ela não consegue sair, ela sai zero do script. Chata, é chata, a mulher assim é chata. O menino quer. Chata, é chata. Desculpa se você é assim, você é chata. É chata, chata assim. Então, se você é muito chata assim, homem nenhum quer. Você não quer homem, você gosta de homem chato? Pentelho, fica te perturbando. A gente também não gosta de mulher chata. Simples assim, homem de valor, homem não de valor, não gosta. Fala típica, vou planejar cada passo. Se eu controlar tudo, não me machuco. Ou seja, a necessidade de ter um controle sobre tudo, controle total, faz com que ela diminua a chance de ter um problema, de ela se machucar. Verdade. Isso não é uma verdade, isso não é uma mentira. Mas a vida não é feita sob controle. A vida é feita, às vezes, as nuances que a vida te dá, as coisas que você não controla, às vezes é que dão a mágica da vida. As surpresas que a vida te coloca, boas e ruins, é que te dão a mágica, te dão cor na vida. E se você tudo para você for previsível, a vida fica cinza. É tons de cinza. As surpresas da vida, inclusive as surpresas ruins, te testam, te transformam uma pessoa mais forte, mais sábia, mais preparada para uma nova situação no futuro. Eu vejo hoje, claramente, na minha vida, que muitas das coisas que eu passei, muitos dos sofrimentos que eu tive no passado, me trouxeram para cá, nesse exato momento agora, hoje, fazer uma live para vocês, trazer conteúdo para vocês, para poder, talvez, mudar uma vida, duas, três, eu não sei quantas vidas eu consigo mudar, eu não tenho a pretensão de mudar vidas, mas se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz. Meu propósito é esse aqui. Então entende que muitas das surpresas que você vai ter ao longo da sua vida, inclusive surpresas desagradáveis, coisas que você não vai gostar, as surpresas desagradáveis e agradáveis da vida são parte das cores da vida. São elas que trazem cor para uma vida cinza. Então não tenta controlar tudo. Mulheres, não tentem controlar tudo. Mesmo que você seja super independente, super planejada, super organizada, não tente controlar tudo, porque você vai tirar as cores da vida. Script interno do modo 5, a hipercontroladora. Se eu controlar todas as variáveis. Ih, volta. Se eu controlar todas as variáveis, agora foi. Posso garantir o resultado e não serei surpreendida. Não vivo assim, gente. Meninas, não vivam assim. Viver assim é chato, viver assim é cansativo, é exausto. Você já tem uma vida, uma rotina difícil, é testado o tempo inteiro. Mulheres normalmente têm vidas muito mais difíceis que homens, tem jornada dupla, chega em casa tem que cuidar de filhos, para quem tem filhos, cuidar da casa. Então eu entendo que trazer mais desgaste emocional para vocês só vai deixar vocês mais cansadas, mais indisponíveis, mais irritadas. A gente vai estar num período de TPM. Gente, vai juntar, vocês vão virar bombas relógio. Em uma hora vocês vão explodir. Explode mesmo, cara, explode.
Imagina se o cara da sua vida tá do seu lado e você explode. Você jogou fora uma oportunidade. E oportunidade, vou falar uma coisa pra vocês que eu gosto muito dessa frase. Ela é cabeluda na frente e careca nas costas. Se você deixar passar, ela não tem como se agarrar mais. Não perca a oportunidade na sua vida. O último modo é o modo adulto saudável. O que, no meu entendimento, seria um adulto saudável, tá, gente? Eu não quero ser petulante, não quero dizer pra vocês o que vocês têm que fazer. Eu não tenho essa pretensão aqui de chegar pra vocês e ficarem cuspindo pra vocês o que que é o certo e o que que é errado, tá? Cada um vai fazer a sua própria análise do que é aquilo que acredita ser certo ou errado. Eu tô trazendo a minha visão de homem de valor, o que que eu acredito, tá? O que que eu acredito que seria um adulto, uma mulher adulta saudável. Características: clareza, limite, autocuidado, escolhas conscientes. Não age por impulso, não haja por impulso. Muitas mulheres agem por impulso, fazem coisas depois que se arrependem, tantas coisas boas como ruins. A gente age por impulso. Cuidado. Eu sou uma pessoa meio suspeita para falar sobre questões de impulso, porque eu sou uma pessoa muito visceral. E eu estou tentando me, pelo conhecimento, eu estou tentando me moldar para um adulto mais equilibrado. Obviamente que isso é um processo, gente. É um processo. Eu não consigo fazer isso da noite para o dia. Não tentem mudar isso da noite para o dia, tá? Respeite o processo de vocês. Então entende isso. Processo. Só que o processo precisa ser contínuo, consistente. Pensa você numa academia. Você acha que você vai ter um muque grande da noite para o dia? Se você achar que vai tomando bomba, você vai ficar, o braço vai ficar maior, o músculo vai ficar com tônus mais bonito. Só porque você tomou bomba? Gente, isso é uma maneira artificial. Mal comparando com a vida amorosa, algumas pessoas fazem coisas artificiais para alcançar um resultado mais rápido. Não vai dar certo. A natureza não dá saltos, gente. Guarda isso na mente. A natureza não dá saltos. A natureza de vocês, humana, também não dá saltos. Então respeitem o processo. Entendido? Vamos lá, continuando aqui. Bloco 5. Ponte para adulto saudável. Aqui é um exercício, tá? É um protocolo que eu trabalhei aqui que seja fácil para vocês entenderem, seja fácil de vocês ancorarem a ideia e que seja fácil de executar também. Principalmente seja fácil de executar. Gente, de novo, eu vou sempre trazer essa ressalva. Não deixem de fazer terapia. Eu sou o cara que mais estimula vocês a ter um terapeuta, a ter um psicólogo, a ter um psicanalista acompanhando vocês. Se vocês têm condições financeiras, condições de tempo, tenham. É muito bom, é saudável para vocês. O que eu traço para vocês aqui é trazer um pouco de clareza, um pouco de conhecimento. Mas as técnicas mais aprofundadas, vocês precisam sim de um profissional. Esquece esse papo, preconceito idiota que você é maluco só porque você vai no psicólogo, que você vai pra terapia. Isso não existe. Nos dias de hoje, todas as pessoas precisam dessa loucura, nesse mundo louco que a gente vive. Todas as pessoas precisam de terapia, sim. Ok? É saudável, não é feio, você não é maluco por causa disso. Não seja preconceituoso e desculpa. Se alguém pensa assim, tenha pena dessa pessoa. Tenha pena porque ela está jogando fora a oportunidade de ter uma evolução, um crescimento pessoal, tá? Por falta, por desconhecimento de informações simples, como uma técnica simples que eu vou passar para vocês. Então vamos lá que eu estou estourando meu tempo. Passo 1. Nomear o modo. Exemplos práticos. Ansiedade no WhatsApp. Isso é minha criança vulnerável? Não é realidade. Quando você começa a identificar, cara, eu vou explodir. Esse cara não me respondeu. Identifica logo no início. Gatilho emocional, você tem que pegar ele logo no início. Gente, gatilho emocional, você para na primeira e na segunda camada. Sempre. No primeiro e no segundo momento. Sempre. Se você for pro terceiro, quarto, você já perdeu o controle. Você já perdeu, você já se perdeu. Primeiro momento. A cortisol, a adrenalina vai lá em cima. Se você sentir isso, já tá com problema. Você tá com problema. Ansiedade, tá ficando ansiosa, você já tá com problema. Então, identifica qual desses modos aqui que eu passei para você, em qual modo você tá. Identificou? Começa a tratar ele. Vontade de testar. Minha criança zangada quer sabotar, mas eu não vou deixar. Entende? Que existe a camada do consciente e do não consciente. 5% é o consciente. Mas você percebe, o corpo dá sinais para você que você está entrando no modo de automático. Você está descendo do modo consciente, racional, para o modo inconsciente, não racional. Quando você sai daqui para cá, acabou. Você perdeu o controle. Mas existe uma maneira de você não perder o controle aqui. Tá? Somos seres inteligentes, somos seres treináveis, somos seres adaptáveis. Existe a neuroplasticidade. A neuroplasticidade está aí, um termo muito comum hoje nos dias de hoje, é o que tem de mais moderno na ciência.
Neuroplasticidade, treinamento mental. Você identifica, tá ansiosa. Por que eu tô ansiosa? A pessoa nem é nada, só saí com ele uma vez. Por que você tá ansiosa com um cara que você saiu só uma vez? Então identifica logo de cara qual é o modo que você tá. Autocrítica. Meu pai interno está atacando, mas isso não é verdade. Se você tem aquela. Lembra do filme Divertidamente? De novo, alguém tá no painel de controle, tá bagunçando tudo. Se você deixar sair do modo racional para o modo não racional, algum personagem daquele filme lá vai entrar nos painel de controle e vai bagunçar tudo. Aí você vai ficar descontrolada, vai ficar ansiosa, vai ficar com raiva, vai ficar zangada. Gente, às vezes é um cara que você conheceu só uma vez. E você tá desse jeito quando um cara que você saiu uma vez, achou ele maravilhoso, achou ele lindo, achou ele um gato, mas você tá ali desesperado por causa de um homem, cara, que você saiu uma vez. Gente, entendeu que vocês estão saindo do modo racional, do modo não racional? Gatilho, ação. Gatilho, ação. Gatilho, ação. Gatilho, ação. Entende isso na cabeça? Bota isso na sua cabeça. Mantra. Gatilho, ação. Gatilho, ação. Gatilho, não ação. Você perdeu. Você perdeu o controle. Simples assim. Passo 2. Validar sem obedecer. Para a criança vulnerável, vamos lá, vou passar para as 3 partes na fase inicial que eu passei para vocês. Para a criança vulnerável, eu entendo que você está com medo, mas estamos seguras agora. É um diálogo interno. Esse diálogo interno que todo mundo faz, é natural, todo mundo faz, gente. Esse diálogo interno que todo mundo tem que ter é uma validação. Tá tudo bem. Ele não mandou uma mensagem para mim, não respondeu a minha mensagem, tá tudo bem. Fala para você mesma. Fala, se você estiver num ambiente onde você pode verbalizar isso melhor, tá tudo bem. Ele não respondeu, eu sei quem eu sou. Eu sou a mulher, eu sei a mulher que eu sou. Então você tá validando sem perceber o adulto para ele não entrar no modo não racional, para não deixar a criança tomar controle. Você está dando validação, está dando acolhimento. Então, validar sem obedecer. Para a criança zangada, eu vejo que você está frustrada, mas vamos resolver isso com inteligência. Pode parecer para vocês ridículo o que eu estou falando para vocês, mas não é. Isso é ciência, gente. Ciência. Os diálogos internos que a gente tem com a gente mesmo moldam muito os próximos passos que a gente vai dar. Normalmente, as cagadas que a gente faz na vida tem um momento onde a gente tem o poder da decisão e a gente tem controle. Gatilho, ação. Gatilho, não ação ou ação contrária. Você perdeu. Você foi para um lado não racional. Acabou, você perdeu. Você não responde mais por você mesmo de forma racional. A tua mente vai começar, o teu cérebro vai começar a usar todos os recursos que ele tem, todas as experiências que ele tem, vai gatilhar você de todas as formas que ele puder para te proteger. Então, se você liga um gatilho onde você entra no modo proteção, um trauma seu, pisa em algum lugar que te dói, você vai entrar no modo proteção. E aí, cara, você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender. Isso é muito comum. Por quê? Porque você está no modo automático. Pai punitivo. Eu sei que você quer me proteger do erro, mas eu posso lidar com imperfeição. E permitam ser imperfeitas. Cuidado com o termo aqui. Imperfeição não é fazer qualquer coisa e tá tudo bem. Autorresponsabilidade. Meninas, autorresponsabilidade. Outro termo muito importante para vocês: responsabilidade afetiva com o outro. Responsabilidade afetiva com o outro. Estou trazendo para vocês conhecimento, estou trazendo para vocês minha experiência, minha percepção como homem de valor, como a gente enxerga, como a gente entende que um homem de valor se comporta. Então entende isso aqui. Eu estou trazendo conhecimento para vocês. Junto com esse conhecimento vem uma coisa chamada responsabilidade. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Responsabilidade afetiva com o outro. Então entende isso. Conhecimento te liberta, mas te traz responsabilidade também. Passo 3. Escolha adulta. Opções da ação adulta. Limite claro. Eu não aceito ser tratado assim. Ponto. Ponto. Pausa para reflexão. Vou esperar 24 horas antes de decidir. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês. Gatilho. Ansiedade. O que você faz? Não, vou esperar 24 horas. É uma ação. Eu quero esperar 24 horas e ver o que acontece. E dependendo do que você acredita ser melhor para você, depois de 24 horas com a mente mais tranquila, com a mente vazia, não estando gatilhada, não estando armada, você toma uma decisão. Você entendeu que você ainda manteve, ainda aqui em cima? Vou esperar 24 horas. 24 horas se distrai e faz outras coisas, não fica também remoendo, ruminando aquela ideia.
Pedido direto, eu preciso disso para me sentir segura, tá? Cada pessoa tem seus próprios limites, vamos respeitar os limites, sem exageros. Não seja exagerada nos seus limites. Então, tem uma linha de corte? Tem uma linha de corte. Essa linha de corte fere meus valores. Se feriu seus valores, pode ir embora. Encerra o assunto. Vida que segue. Vida que segue. Próximo da fila. Gente, infelizmente, a vida é feita dessa forma. A gente vai vendo uma pessoa, um monte de gente que não tem nada a ver, vai entrando. Tem um teste, é erro, cara, tentativa e erro, cara. Infelizmente é tentativa e erro. A maior parte das coisas que a gente faz na vida são construídas dentro de tentativa e erro. A grande questão é, se você desiste do processo, você não tem mais nenhuma possibilidade de evoluir, nenhuma possibilidade de crescer. Então, tentativa e erro. Saída elegante. Isso não está funcionando para mim. Uma coisa importante, tá? No período que eu estava solteiro, eu conheci pessoas muito fraturadas emocionalmente. Algumas mulheres foram babacas comigo. E eu não namoro com homens, lógico que eu sou hétero, mas eu imagino que homens também façam isso com mulheres. Tá? Não seja babaca. Não quer mais. Seja elegante. Seja educada. Diga claramente, não, olha, realmente eu não me interessei por você, eu gostei de te conhecer, obrigado pela noite, mas, cara, não me interessei. Ponto, gente. Adulto, vida que segue, não precisa ser babaca, bloquear a pessoa e não dar satisfação. Seja assim, você não precisa ser assim. Ah, todo mundo é assim, você não é todo mundo é muita gente. Seja você, seja educado, a pessoa educada que você é, até nesses momentos. O cara foi escroto com você, olha, não gostei, por isso, eu acho melhor a gente não continuar conversando. Cara, esse é o assunto. Se ele insistir, bloqueia. Aí tudo bem. Se ele continuar perturbando, bloqueia. Aí tudo bem. Mas não é você não gostou e bloqueia o cara e desaparece. Cara, vamos ter um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de empatia com as pessoas, um pouquinho de educação. Gente, aqui tem pessoas educadas. Seja educado. O cara não fez uma coisa que você não gostou, explica, não gostei disso, não quero mais me relacionar com você. Foi ótima noite ou não foi. Deixa claro, sem ofender, sem punir. Cara, segue lá, plena. Segue, cara, com finesse. Não esquece disso, tá? Eu passei isso algumas vezes no período que eu tive solteiro. Não é legal, gente. Não é legal. Eu tenho certeza que você não gostaria que fizesse com você também. Eu vou passar rapidinho agora para as perguntas, tá? Eu gosto das perguntas que são as perguntas mais polêmicas. Esse é um bloco que eu criei pela falta de perguntas que vocês. Eu sempre ficava perguntando, gente, tem pergunta, ninguém me trazia nada. Então eu criei as perguntas. Nesse bloco, nessa live eu vou dar a resposta, tá? Não quer dizer que a resposta é uma resposta absoluta, é a minha percepção como homem de 52 anos, homem de valor, ok? Fique claro isso. Pergunta 1. Isso não é só desculpa para comportamento imaturo? Resposta: reconhecer os modos não é justificativa, é mapeamento. Então entende, quando você começa a identificar as coisas que estão acontecendo, você passa a ter controle. Então você está mapeando. Lembra que eu falei para vocês? Gatilho ação é um mapa. Conforme quanto mais você fizer isso, mais chances você tem de conseguir controlar a situação. Você não deixar ser gatilhada para aquela situação, você não deixar você sair do campo do racional para o campo do irracional, você passa a ter controle sobre a sua vida. Você passa a ter controle, inclusive, sobre a narrativa. Você passa a ter controle, inclusive, sobre os homens que entram na sua vida, que aparecem. O filtro que você vai começar a ter vai ficar treinado. Então, você treina isso. Mapeamento é treinamento, prática. A diferença é, sem o mapa, você é refém das crianças internas. Então, lembra que eu falei para você? As crianças internas estão aqui embaixo, no irracional, no mundo não racional da sua mente. Ele está lá, trabalhando, ele não para. A tua fase não racional, ela não para nem quando você está dormindo. Ela não para, ela nunca para. E ela dá a maior parte dos comandos invisíveis que você não percebe. Então, se você quer ter mais controle da sua narrativa, da sua vida, mantenha aqui no mundo racional, dentro do relacionamento. Isso aqui é lei, cara. Isso aqui é ouro. Em relacionamento homem e mulher, manter dentro do nível saudável depende de você não gatilhar, de você não entrar do nível racional para o nível não racional. Porque aqui é só cagada, cara. Aqui é fora de controle. É igual você deixar uma criança no volante de um caminhão. É a mesma coisa, é desse jeito. Cara, não deixa a criança tomar conta da direção do caminhão, cara, da carreta. Vai dar merda, vai dar um problema. Você vai ter um problema na frente. Então, assim, mantém dentro do. Em relacionamento homem e mulher, isso aqui é ouro. Ouro. Vou escolher só mais uma pergunta para não estourar meu tempo, mas as perguntas vão ficar no PDF, que eu vou deixar depois no link no YouTube, quando a gente publicar.
eu só escolher mais uma aqui. Vamos lá, essa aqui é legal. Como não virar análise excessiva? Vou ficar me observando o tempo inteiro? Ou seja, você vai ficar nessa neura de se observar o que, cara, eu tô gatilhada, eu não tô fazendo certo. Não, gente, não é para vocês ficarem nessa neura de ficar tentando se policiar, se notificando a sua própria mente. Olha, isso aqui pode ser um problema, não vou gatilhar. Você não vai ficar nessa paranoia, senão você não morre. Cara, você não relaciona com ninguém. Você vai ficar sozinha, porque é cansativo ver assim. O que eu tô propondo para vocês é um modo onde você treina e transforma. Você já teve aquela sensação, para quem dirige, que você, depois de tantos anos dirigindo, você às vezes sai de um ponto A ao ponto B e você nem percebeu, você dirigiu no piloto automático? Já teve essa sensação de estar dirigindo e você nem lembra o que aconteceu? O sinal abriu, fechou, e você nem viu, você não lembra. Parece que cortaram a linha do tempo aqui, você não lembra o que aconteceu no meio. Você foi no piloto automático. Isso aí chama competência não consciente. Tá? Você começa a fazer as coisas de forma. Você já tem tanta maestria naquilo, você domina tanto aquele tema como dirigir, que você já dirige no piloto automático. Você já teve essa sensação de, cara, eu não lembro. Eu fui daqui, saí da minha casa, fui pra academia, fui pro trabalho, e eu não lembro do percurso, eu não lembro o que aconteceu. Porque você estava pensando em outras coisas. Mas você não bateu o carro, bateu. É isso. É sobre isso que eu tô falando com vocês. É vocês terem maestria sobre esse gatilho, emoção, gatilho, ação. O que eu faço? O que eu faço agora? Me gatilhei. Identifiquei que eu tô gatilhado. O que você faz? Você cria controle, maestria. Aí eu vou falar para vocês. Quem consegue fazer isso, eu também me coloco nesse ponto. Quem consegue fazer gatilho, ação, tem controle muito maior sobre a narrativa da sua própria vida, dos resultados das coisas que vão acontecer na sua própria vida. Então, isso aqui é ouro, gente. Gatilho e ação. Não deixa para o mundo, para a camada do não racional. Não fiquem na paranoia. Não é isso que eu estou propondo para vocês. Mas treinamento. Treina. Se você nunca fizer, nunca vai conseguir fazer. Treina, não fica na paranoia. Então, essa é a proposta. Então, agora eu vou começar a fechar aqui por causa do tempo. Eu sempre tento respeitar o tempo de 1 hora, porque existem estudos que demonstram que depois de 1 hora vocês desconectam, os conceitos começam a não ficar mais fixar na mente de vocês, então não adianta insistir. Então vamos lá. Micro compromissos para as próximas 24 horas, dentro daquilo que a gente falou aqui hoje. Observação sem julgamento. Nomeação compassiva. Ação de CEO, ou seja, CEO, presidente da empresa. Você é dona do seu próprio destino, do seu próprio rumo. Então, observa sem julgamento, entende, identifica o que está te gatilhando. Você precisa ter essa clareza. O que está me gatilhando? Quando você tem isso, como eu falei para vocês, tem ouro na mão. CEO, o que você faria? Imagina que é a sua empresa. Você tem um problema na sua empresa, você identificou o problema. Qual é a ação, qual é a medida que você precisa tomar agora? Lembra da ação antes de você descer para a parte do não racional? E aí você faz uma ressignificação. Ok, o problema foi esse aqui, o cara não me chamou, fiquei ansiosa. Ok. Por que eu fico ansiosa? Porque eu fico esperando um tempo, sempre o cara ter uma atitude específica, e isso nunca acontece, isso me deixa ansiosa. Beleza. Qual é a ação? Não vou ficar ansiosa. O que você costuma fazer quando você está muito ansiosa ou está numa situação onde você precisa desconectar? Tem gente que assiste dorama, tem gente que lê um livro, tem gente que vai para academia, tem gente que vai para praia. Cada um vai ter seu próprio momento, seu próprio artifício para sair do modo hipervigilante. Identificou? Vai para o modo não vigilante. Relaxa. Faz uma coisa, uma atividade que você gosta. Fez isso, gente. É uma coisa que é transformadora na vida de vocês. Eu estou passando por esse processo. As pessoas que me acompanham aqui, tá? Nas minhas redes sociais, principalmente de 1 ano e meio para cá. Minha transformação já vem de 10 anos para cá. Eu vou fazer uma postagem sobre isso. Um dia eu vou fazer uma live só sobre isso, para falar da minha vida para vocês, da transformação que eu estou passando, da transformação que eu coloquei, me propus a fazer em 2015 para cá. São temas sensíveis, particulares meus, mas eu gostaria de compartilhar com vocês sem expor pessoas, tá? Que participaram da minha vida. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque eu vou passar para vocês. Gostaria de compartilhar a minha história sem expor pessoas, tá bom? Então é isso. Todo mundo que está seguindo a minha vida, está vendo a minha transformação, tudo que eu estou fazendo, e isso está me trazendo resultados, inclusive, na minha empresa.
Eu quero que vocês entendam o ouro que eu estou entregando para vocês aqui. O que eu estou fazendo aqui, o conhecimento, está me deixando mais tempo aqui na camada do racional e menos tempo na camada do não racional. O que está acontecendo? A própria lei de atração, a minha empresa, sem fazer grandes movimentos empresariais, está gerando resultados cada vez melhores. Então, eu não estou falando só de relacionamento de homem e mulher. Eu estou falando de vida. Porque você é um ser único, você é uma entidade única. Você não é só a profissional, você não é só a mãe, você não é só a esposa, você não é só a filha, você não é só a amiga. Você é uma pessoa única. Ah, eu sei separar as coisas. Mentira, não sabe não. Não existe. Para de mentir, tá mentindo para você. Senão aqui, ó, apresentei para alguns de vocês, ó, Vidinha. Isso aqui é a marreta, Vidinha. Se você continuar se enganando, Vidinha vai, dá-lhe uma martelada na cabeça. Vou trazer sempre aqui, Vidinha, de vida. A vida vai martelar a sua cabeça. E acredite, isso aqui já bateu muito em mim já. A vida já me bateu muito por causa de orgulho, teimosia e muito de não ter conhecimento. Mas como eu tenho conhecimento, eu quero trazer para vocês aqui ouro. Conhecimento mantém você aqui e evita que você faça mundo não racional. É onde você perde o controle. Então, passei para vocês todos os pontos da live hoje. O tema hoje foi exatamente a criança que você tem dentro de você, todos nós temos, tá? Todo mundo tem criança dentro do interior ainda. Todo mundo tem. Isso é parte da psicologia, isso é parte do que você é. E tá tudo bem. Eu queria muito poder fazer uma imersão rápida com vocês. Eu não sei se eu vou ter tempo, tá? Eu vou estourar meu tempo, mas eu vou fazer. Quem quiser ficar, fica. Já estourei meu tempo. Eu vou fazer uma imersão rápida com vocês. Gostaria muito que vocês ficassem. Quem quiser fazer, fica. Eu vou fazer, vou fugir o protocolo, eu vou estourar meu tempo, mas eu vou fazer porque eu acho importante fazer. É rápido, é uma imersão. É importante que vocês estejam bem posicionadas, bem sentadas. Respiração seja uma respiração tranquila. E eu vou querer trazer para vocês como que vocês trazem para a criança interior de vocês paz, tranquilidade, tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês se posicionarem de uma forma bem confortável. Eu quero que vocês comecem a fechem os olhos e comecem a respirar. Eu vou trazer com vocês, eu vou dar a narrativa, tá? Acho que eu não vou conseguir fazer porque eu estou falando ao mesmo tempo. Então, vocês vão inspirar. Segura. 3, 2. Solta devagar. De novo, vamos fazer 3 vezes, tá? Inspira. Até encher isso aqui, até as costelas abrir, tá? O diafragma abrir, você. Não sei se dá para reparar aqui. Segura. Solta devagar. De novo, inspira. Abre bem as costas das costelas. Segura. Solta bem devagar. Estou fazendo a frequência, a rotação dos seus pensamentos. Não quero que vocês fiquem com os olhos fechados, tá? Eu vou ficar com os olhos abertos para poder continuar anotando aqui. Mas mantenha os olhos fechados. Agora eu quero que você imagine num campo bem bonito, um lugar onde você se sinta bem à vontade. Este é um lugar seguro para você. Pode ser uma praia, pode ser um bosque, pode ser uma montanha, uma cachoeira, aonde vocês conectam bem com a natureza. Então imagina que vocês estão nesse lugar. Eu quero agora que vocês vejam as cores das flores, das montanhas, da praia, a cor do mar, se você estiver no mar. Veja a cor da água. Sinta a brisa no seu rosto. Eu preciso que você sinta o vento no seu rosto. A sensação do vento batendo no seu rosto. A sensação do sol batendo no seu rosto, mas é um sol gostoso. Você está num lugar seguro. Não existe nenhum tipo de perigo, não existe nenhum tipo de risco para você nesse lugar. Agora imagina que está na sua frente, está se abrindo um portal. Esse portal é uma porta que vai se abrindo. Dentro dessa porta você vai entrar. Eu quero que você lentamente entre dentro dessa porta. E lá dentro você vai ver uma criança brincando. E aí você vai imaginar você, criança, com a idade que você quiser, onde você se sentir mais confortável. Eu quero que você vá até essa criança. Essa criança não sabe quem você é, mas você sabe que ela é você quando era criança pequena. Quero que você abaixe agora, para ficar no mesmo nível dos olhos dela. Cumprimenta essa criança interior sua. Fala com ela. Conversa com ela. Essa criança, por algum motivo, ela se sente muito segura, apesar de você ser um estranho, uma pessoa estranha para ela. Mas ela se sente feliz de dar seu lado e ela quer brincar com você, ela quer ter um momento com você. Ela se sente sozinha, ela quer ter alguém para brincar, mas ela não tem ninguém para brincar. E você tá ali, o nível pronta para poder trazer, cara, esse momento de alegria para ela.
Então brinca com essa criança sua da maneira como você gostaria que alguém brincasse com você quando era criança e você estava sozinha. Eu quero que vocês brinquem. Eu não consigo ver cada uma de vocês, não consigo ver o que cada um tá vivendo agora nesse momento, mas eu quero que você tire uma foto num momento de alegria. Sabe quando você está brincando com a criança e a criança dá aquela gargalhada gostosa, você vê que ela está curtindo, e aquela gargalhada de criança, sabe, infantil, sem maldade, sem noção nenhuma do mundo que tem aqui fora, aquela gargalhada gostosa. Eu quero que você imagine esse momento, você e essa criança sua interior, abraçadas. Imagina que alguém te congelou uma foto. Foi tirada uma foto, tá? Tiraram uma foto desse momento entre vocês duas. Eu quero que você guarde essa imagem na sua cabeça. Essa foto de você abraçando a sua criança interior. E você vai falar para essa criança tudo o que vai dar certo na sua vida. Todas as coisas que deram certo, que você conseguiu fazer, que você conquistou. Todo mundo tem conquista. Você não vai falar nada de ruim. Só vai dizer para ela as coisas boas que vão acontecer na vida dela. Então, eu quero que você diga todas as suas conquistas. Pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena. Diga para essa criança todas as conquistas que ela teve. E você vai falar, vai ficar tudo bem. No fim do dia, no fim, você vai ser uma pessoa adulta, você vai ser feliz, você vai ter tudo o que você sempre desejou. Eu quero que você valide a criança. Você tem que falar para ela. E eu vou te pedir um momento muito íntimo. Eu quero que você abrace essa criança. Gente, abraço. Pelo menos 20 segundos de abraço. Começa a liberar uma substância chamada ocitocina. E a ocitocina é a substância do amor. Então eu quero que você imagine abraçando essa criança. Imagina mesmo, de verdade, gente. Sente o calor dela, o coraçãozinho dela batendo junto com o seu aqui. Imagina, eu preciso que você traga verdade para essa cena. O seu cérebro entende que é real, que está vivendo. Sente o calor do corpo dela. Sente a pulsação. Sente a respiração dela do seu lado, do seu ouvido. Abraça essa criança. E aí você vai soltar ela lentamente, vai segurar elas pelas mãos, vai falar pelo nome, vai se despedir e falar, agora eu preciso ir. E agora você tá vendo a criança ir embora, correndo, feliz, pulando, saltitando, muito feliz. Ela tá muito feliz de ter te conhecido, apesar dela não saber quem você é ainda. E agora é a hora da gente voltar. A gente vai voltar pela mesma porta que a gente entrou, tá? A porta, no momento que você passar, ela vai desaparecer. Tá voltando para um lugar seguro. E aqui é o lugar onde a gente vai começar a voltar, bem devagar. A gente não abre os olhos ainda, tá? Eu tô trazendo uma dinâmica que não é legal assim, não é fácil de fazer. Sem eu estar vendo vocês. Eu precisava ver vocês, mas eu quero trazer para vocês esse tipo de exercício. Então você vai trazendo, respirando normalmente, vai sentindo agora seu corpo na cadeira, vai sentindo seus pés, suas mãos, vem voltando. E aí eu vou contar de 3, 2, 1 e você vem. Quando eu falar 1, você abre os olhos, certo? Então vem bem devagar, vem voltando, vem sentindo o seu corpo. 3. Vai sentindo o ambiente em volta de você, vai ouvindo o som de novo. 2 e 1. Você volta, pode abrir os olhos. Eu sei que pode parecer uma dinâmica inofensiva que eu estou fazendo para vocês, mas essa dinâmica eu passei por ela algumas vezes já, em alguns treinamentos que eu fiz. Essa dinâmica é transformadora e traz uma segurança interior enorme. Enorme, gente, enorme. Infelizmente, aqui é uma live aberta, eu não consigo ver o rosto de vocês. Gostaria muito de ter o prazer de poder fazer isso um dia com vocês, mas isso aqui vocês podem fazer sozinhas em casa. É transformador quando você consegue validar essa criança. Todas as pessoas aqui têm crenças. Todo mundo tem crenças. Todo mundo tem traumas. Mas é possível reprogramar. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Esse mini exercício, eu estou saindo um pouco do protocolo para trazer esse mini exercício para vocês. Para mostrar para vocês que reprogramar a mente da gente, reprogramar novos hábitos, criar novas crenças positivas, crenças fortalecedoras, é possível. Existe sim uma luz no fim do túnel para todas as pessoas. Se você não acredita, olha para mim. Olha como era o Daniel lá atrás. Olha minhas publicações. Quem me conhece sabe, olha como era o Daniel lá atrás, olha o Daniel hoje. Então, assim, eu quero servir, eu gosto de liderar, por exemplo. Tá? Então, eu dou liderança para as pessoas, por exemplo. Não vou falar para vocês nunca uma coisa que eu não acredite, que eu não faça. Nunca. Senão eu não vou abrir minha boca para falar. Não seria autêntico. Então, gente, vou fechar a live aqui. Na próxima segunda-feira, vai ter live 7, dos traumas à sabedoria.
a gente vai começar a fazer um mini tratamento, tá? Tratamento de traumas. Não é um tratamento de traumas como tem que ser feito, são pequenas. Lembra que eu falei da martelada? Pequenas marteladas, vamos colocar assim, para trazer consciência para vocês. Como você trata, como você se comporta com o trauma. Eu preciso que vocês tenham um terapeuta com vocês acompanhando vocês, mas eu vou trazer pelo menos vocês clareza. Vocês vão chegar muito mais próximos de um resultado muito mais verdadeiro e muito mais sólido quando vocês forem para terapia, se vocês já tiverem clareza. Já deixo vocês mais prontas para quando vocês forem para terapia. E esse é o meu objetivo na próxima live 7, próxima segunda, 8 e 7. Mais uma vez, queria pedir, primeiro, tem a notificação, um botão de notificação. Toda vez que eu fizer live aqui, eu já tenho um conteúdo suficiente para quando as pessoas, o Instagram já entende que eu tenho conteúdo suficiente para vocês quando eu fizer uma live. Você ativa a notificação que está embaixo e o próprio algoritmo vai te avisar que eu tô com uma live. Se você acha que isso conecta para você, tem alguma importância, ajuda a gente, compartilha, cara, o conteúdo, salva, segue a gente, indica a gente o trabalho aqui para outras mulheres que você sabe que merecem ser felizes e estão prontas para a transformação. Eles precisam estar dispostas a transformar a vida de vocês. Porque aqui vai ser uma entrega de 2 lados, tá? Eu vou entregar tudo o que eu posso para vocês, mas vocês precisam entregar para vocês mesmas resultado, tá? Gente, resultado. Não é falar que vai fazer. O universo está cheio de pessoas que falam que vão fazer as coisas, está cheio de pessoas que falam que vão fazer as coisas e não fazem. A vida é feita de atitudes, é feita de resultados, ok? Meninas, muito obrigado. Hoje eu trouxe para vocês a Tininha, tô contido com ela para não ficar muito pastelão, mas é porque, cara, isso aqui pode ser, a mente humana trabalha com metáforas, tá? Esse tipo de linguagem aqui pode parecer brincadeira, mas você vai lembrar, cara, para sempre desse maluco aqui falando um monte de coisas que talvez tenha te ajudado e vai lembrar dessa marreta, dessa imagem. Por isso eu tô trazendo ela aqui para a live não ficar tão chata. Eu gosto, todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara que gosta de rir. Então, mas agradeço muito o tempo de vocês. 1h13 de live. Então, gente, muito obrigado. Excelente semana para vocês. E, cara, não esquece, segue, compartilha, indica para a maior parte de pessoas, maior número de pessoas que vocês puderem. Preciso de mais mulheres aqui para a gente poder propagar essa mensagem aqui. Você merece e você tem condições de atrair um homem de valor. Homem de valor não se procura. Homem de valor se atrai. Beleza? Obrigado, meninas. Tchau.